Olá, professores, coordenadores, diretores, alunos e convidados. Prazer, eu sou Marcos Paulo Rodrigues, autor do artigo Bora Desenvolver, um projeto dedicado ao desenvolvimento do comportamento empreendedor e inovativo, acompanhado do meu grande amigo professor Adilson Caldeira, coautor deste artigo, e juntos a gente vai falar um pouco sobre a empresa Bora Desenvolver e como que ela tem agregado valor para o seu negócio, tanto para B2B quanto para B2C, ok? Então, numa breve introdução, eu tenho mais de 18 anos de experiência em empresas nacionais, multinacionais, de pequeno, médio e grande porte, algumas familiares, e isso trouxe uma bagagem para que eu começasse, antes de abrir a minha empresa, começasse a estudar um pouco mais o perfil desses funcionários que trabalham no mundo corporativo. E olhando o perfil destas pessoas, eu identifiquei que existe uma zona de conforto muito grande, um comodismo muito grande e um vitimismo muito grande. Eu criei esse gráfico, vocês podem dar uma olhadinha nele, eu chamo ele de gráfico de Rodrigues, onde a primeira etapa ela é muito boa, do começo de carreira, onde as pessoas elas acabam conquistando o seu espaço no mercado, só que essa pessoa muitas vezes ela tem ideias boas, só que nem sempre essas ideias são aceitas, por uma questão de cultura da empresa, uma questão de política, regras, burocracias, e isso faz com que a pessoa ela vá entendendo que existem processos que precisam ser respeitados dentro da empresa, e estes processos fazem com que ela fique condicionada, ou seja, ela acaba fazendo mais do mesmo, respeitando o que a empresa deseja e não necessariamente o que ela gostaria que fosse alterado, porque ela não tem autonomia nem poder para fazer muitas alterações dentro da empresa, ok? Em algum momento vai existir uma desmotivação, e essa desmotivação ela pode ser por parte do empregado ou por parte do empregador. Método utilizado: metodologia para trabalhos práticos e aplicados, administração e contabilidade, proposta por Marcondes, Miguel, Franklin e Pérez, em 2017. E aqui, entendendo um pouco mais da oportunidade, existe uma resistência muito grande das pessoas em quererem aplicar algo bacana para transformar, até para melhorar a empresa. Então não adianta eu, como consultor, querer implantar a melhor tecnologia dentro da empresa, o melhor processo, sem antes treinar as pessoas para se adaptarem ao novo. Então foi aí que a Bora Desenvolver ela começou sendo uma empresa de tecnologia, mas ela agregou valor com processos, usando a metodologia ágil, ou seja, vamos deixar a empresa mais ágil, e também agregou valor com treinamentos, para poder treinar as pessoas para se adaptarem ao novo. A Bora Desenvolver ela começou como B2B, tá? Entendendo as dores da empresa e trabalhando em cima de melhorias contínuas para que a operação fique mais produtiva, só que também foi desenvolvendo o lado B2C. Por que B2C? Existe muito medo no mundo corporativo, e aí que a Bora Desenvolver começou a trabalhar o B2C. Por que existe o medo? As pessoas, quando vão fazendo a sua carreira, naturalmente elas querem comprar um carro, querem comprar uma casa, vão ter filhos, tudo isso é custo. Só que se ela quer tudo isso com um único salário, ela acaba tendo medo de perder esse único salário porque não vai dar conta desses custos. E aí entra um risco muito forte. Então, se a gente for parar para analisar, existe a resistência a mudanças, né? E existe o medo. Então, como é que a gente pode fazer essa pessoa ter mais coragem, sair desse condicionamento, sair dessa zona de conforto e estruturar um plano de contingência para que ela não tenha tanto medo assim? Se a desmotivação da terceira etapa continuar, o que vai acontecer? Vai vir uma linha de corte, e essa linha de corte é perda de receita imediata. Então a pessoa ela vai ser desligada pelo chefe, ou ela pode cansar e pedir demissão. Só que se ela não tiver um plano de contingência, um outro emprego de imediato, naturalmente ela cai no vale do desemprego. Só que se ela está condicionada há muitos anos a trabalhar numa área administrativa, operacional, ela não tem conhecimentos suficientes para empreender, para conseguir se recuperar sozinha. Então ela fica colocando currículo no mercado. A pessoa ela não perde só o salário, né? Ela perde o status. Esse buraco, eu chamo de vale do desemprego, é profundo, é grande, né? Então lá no fundo do vale é que as pessoas começam a desistir de procurar emprego, as pessoas viram andarilho, existe aí o Setembro Amarelo, existem vários fatores que podem piorar ainda mais esse cenário. Então aqui é importantíssimo, já entrando com uma solução ótima para B2C, né? É importantíssimo o autoconhecimento, o equilíbrio emocional,
É importantíssimo, na 7ª etapa, identificar prazeres e como que o mercado ganha dinheiro por meio desses mesmos prazeres, ou seja, benchmarking, né? 8ª etapa, não adianta você querer algo se você não se preparar para implantar e operar algo, então é importantíssimo que você tenha o conhecimento de gestão de projetos. Depois, vendas, né? Eu falo que se nada der certo na tua vida, você tem que saber pegar uma bala e vender no farol, mas pode ser que nem a bala você tenha, então isso é importantíssimo, você se estruturar, ter um conhecimento voltado à área de vendas, e com isso existe a grande oportunidade de você entrar na 10ª etapa, que é a recuperação da sua receita. Só que isso faz com que você já entre na 11ª etapa, que é buscar novas frentes de receita. Aproveita essa grana que entrou e busca novas frentes. Entrando na 12ª etapa, você tem que ter, na minha visão, pelo menos 5 frentes de receita. Porque se entrar um fator externo, uma pandemia, por exemplo, você pode perder 3 frentes. Essas 2 que sobraram vão pagar as contas básicas. E isso faz com que o seu cérebro fique tranquilo para que você seja estratégico e com calma recupere as outras 3 perdidas. Então, como solução ótima, eu falo para B2C que eles podem ter a oportunidade lá na 1ª etapa de serem os seus autopatrocinadores, né? E conseguir se desenvolver já na 7ª, 8ª e na 9ª etapa para pular esse vale. Então, se as pessoas tiverem uma educação logo no início para criar uma contingência salarial, o Vale do Desemprego não vai mais existir na nossa sociedade. Olhando um pouco para B2B, né, aqui eu criei um fluxo onde as empresas naturalmente vão se identificar e entender onde que estão as dores da empresa. Então aqui a gente está falando de trabalhar com fatos, verdade e transparência, alinhamentos com todos os envolvidos no projeto, acordos bem feitos, né, e principalmente processos para cumprir o que foi acordado, prazos humanamente possíveis. E aí a gente entra na questão da implantação desse projeto. Se tiver equipes bem competentes cumprindo apenas o que foi acordado, o cliente vai gostar, todo mundo vai ficar satisfeito, o cliente vai indicar e provavelmente a rentabilidade dessa empresa vai acabar aumentando porque o resultado foi satisfatório, ok? Resultados. Então nós trabalhamos aqui com relação ao B2B, consultoria em infra de TI, em consultoria em processos, com metodologias ágeis. Nosso objetivo é desburocratizar as empresas. Damos palestras voltadas à produtividade pessoal e profissional e alguns treinamentos corporativos. E para B2C, mentorias, treinamentos voltados à produtividade também pessoal e profissional. E temos o livro chamado O Vale do Desemprego, entenda como ele pode estar perto de você e como empreender virou uma premissa neste país. Então, como conclusão, B2B, as empresas estão gerando harmonia por meio de processos melhores, né, tecnologias melhores, funcionários estão sendo motivados por meio das palestras e alunos também estão se inspirando para empreender, tá? B2C, eu vejo como clientes pensando fora da caixa, né? Então eu acho que a provocação para eles pensarem fora da caixa e criarem outros planos de contingência, isso acaba gerando bastante resultado, e também estão se inspirando por meio do livro O Vale do Desemprego. Parcerias, a gente tem realizado parcerias com instituições de educação para poder dar aula em pós-graduação. Também temos parcerias com fabricantes e fornecedores de tecnologia da informação e também parcerias com empresas que estão dando palestras e acabam convidando a gente para fazer mais algum trabalho. Então, algumas referências bibliográficas vocês podem verificar numa futura consulta, né, em detalhes. E para finalizar aqui, muito obrigado. Então, deixamos os nossos contatos para que vocês possam conversar com a gente, tirar algumas dúvidas, e estamos à disposição para gerar um debate bacana sobre o tema. Um grande abraço, tchau!